Bom, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da GPC Tecnologia. Na verdade, essa é a parte 3 de 3 da manutenção que eu fiz numa Charger 3, né, que ela não ligava, estava morta, ela estava em curto bem na entrada, né. Então eu resolvi fazer em 3 partes porque deu bastante trabalho, deu bastante conteúdo, então deixei para explicar no final a parte do esquema elétrico, né. Então a gente vai começar explicando. Lembrando, ele estava com o curto bem na entrada, né? Então vocês lembram, tem os dois vídeos aí para trás, né? Que vai desde o unboxing, algumas explicações, as primeiras impressões e a manutenção em si lá, onde eu tiro onde eu verifico que tem um capacitor em curto, usando congelamento, né? O calor que ele faz quando está em curto, né? Porque quando ele está em curto, a corrente passa, toda a corrente da fonte vai passar por dentro dele e ele vai acabar aquecendo, né? Mais que as outras peças, componentes. Então ele vai indicar para a gente que pode estar em curto. E eu vou fazer a explicação aqui no esquema elétrico. Vamos lá. Bom, aqui eu vou ter a foto da placa para dar algumas explicações, né? A gente lembra que aqui, ó, bem na entrada, a gente tinha curto daqui para cá, né? Aqui é o polo positivo, tá? E aqui é o polo negativo. E aqui vem a bateria, tá? A bateria a gente é conectada aqui. Então, o que acontecia? Quando a gente colocava o multímetro aqui, ele dava curto, né? Dava 0 ohms de resistência. Então, estava em curto aqui. O que indica isso para nós? Que tem um curto logo na linha principal. Qual que seria a linha principal? A linha principal, que eu chamo de VBAT, o projetista chama ela de VCC-BAT, tá? Então, a linha que começa aqui no circuito, no diagrama, no esquema elétrico, ela foi batizada de VCC-BAT, tá? Então vamos para o esquema elétrico. Ó, essa parte é bem a parte da placa, essa parte aqui, tá? Aqui é o conector da bateria, a gente vai ter aqui, ó, o conector da bateria aqui, ó. Ele é aqui, ó. São os 4 pinos, ó. VCC-BAT, VCC-BAT, o pino 1 e 2. O pino 3 é o pino de realimentação da bateria, né? Usado na recarga. E os 2 pinos negativos que estão ligados ao terra aqui, tá bom? Então a gente está nessa parte. A gente medindo daqui para cá, né, de um positivo para o negativo, a gente tinha o curto-circuito, né? O que indica para nós que essa linha VBAT tinha um curto. E o que aconteceu nos testes que eu fiz? A primeira coisa que eu vi, que foi aqueles 2 vídeos mais enclose e separado, eu achei curto em outra parte do circuito, né? Vamos mostrar na placa. Que eu fiz o vídeo lá que eu medi aqui, né? Eu vim aqui nesse chip, eu achei curto-circuito aqui, ó. Aqui é praticamente a linha de VBAT, tá? Essa linha aqui do positivo. Ela passa aqui por esse capacitor, pela bobina e alimenta esse CI. Qual a função desse CI? Ele vai gerar o VCC amp, tá? Que significa alimentação do amplificador. Então é assim, ó. Ele vinha aqui, entra aqui, aqui tensão de bateria, vamos falar 3,7 volts, e aqui ele gera 5,2 volts quando você liga a caixa, tá? Ele gera para cá, ó, para esse MOSFET que tem os circuitos auxiliares aqui, tá? Mas não entra em conta agora. Então assim, ó, ele gera pra gente 5,2 volts e daqui sai 5,2 volts até 11 volts, dependendo do nível da entrada de som, chega até 11 volts, né? Quando tiver um volume mais alto, ele vai prover aqui mais tensão para o amplificador para ele tocar mais alto. Então a gente tinha achado um curto aqui, né? Por quê? Se a gente colocasse daqui, medisse daqui para o terra, estava dando curto-circuito. Por quê? Porque esse aqui é alimentado por VBAT. O que quer dizer que todo circuito que tiver alimentado por VBAT, ó, esse aqui também estava em curto, alimentado por VBAT. Vou falar mais daqui a pouco. Esse aqui não.
Enfim, tem acho que outros dois pontos que é alimentado por VBAT, acho que aqui também. Então, tudo que tivesse aqui, ó, de capacitor que tivesse ligado à linha de VBAT, ia estar em curto, se você medisse com o multímetro, tá? Então a gente ia ter curto aqui, se tivesse alimentado por VBAT. A gente tinha curto aqui, né, nesses capacitores, que é alimentado por VBAT. A gente tinha curto aqui, nesses capacitores, que é alimentado por VBAT. Então a gente tinha muito componente que ia indicar curto-circuito. Por quê? Porque se a gente for aqui no esquema elétrico, VBAT, como é a linha principal, ela alimenta esse circuito aqui. Então esses capacitores aqui estavam acusando curto-circuito. Tudo que tivesse ligado em VBAT estaria em curto, tá? Então é assim, vamos concentrar no defeito que a gente conseguiu isolar, né? Por que a gente tem que isolar? Porque a gente não vai saber qual capacitor, qual CI que vai estar realmente em curto. Porque como eles estão ligados em paralelo, qualquer curto naquela linha VBAT ia fazer com que um monte de componente acusasse curto-circuito, sendo que na verdade poderia ser só um, dois ou três, não todos, né? É o que geralmente acontece. E foi isso que eu fiz lá. No vídeo, depois daqueles vídeos que eu fiz o teste aqui na placa dessa parte do circuito, eu fui para eu isolei, eu falei, ó, agora eu tenho que isolar o curto para injetar uma tensão extra, né, de uma fonte externa para ver onde que se aquece. Foi o que eu fiz. Eu peguei e arranquei essas duas bobinas, ó, L200, deixa eu dar um zoom, L209 e L206, ó. No esquema, elas são essas duas aqui, ó, L209, L206. O que eu fiz aqui? Eu tirei elas fora, no vídeo eu mostro, eu tirei as duas fora. E o que aconteceu com isso? A parte da bateria que dava curto daqui para cá, não deu mais, porque o curto-circuito estava daqui para cá no circuito, tá? Esse CI aqui que poderia estar indicando curto-circuito, ele não ia mais indicar curto-circuito porque ele estava isolado, ó, da parte que realmente estava com curto-circuito. Então aqui já não tinha mais curto, e lá naquele circuito que a gente viu lá, que eu fiz o primeiro teste, que se chama VCC Amp, é o que gera o VCC Amp, né? Aqui, ó, esse aqui mesmo, ó. O VCC BAT também alimenta aquele circuito que a gente fez o videozinho lá, ó, e naquela parte aqui, ó, né? Que a gente fez nessa parte aqui, que mostrava curto pra gente, aqui nesses capacitores. No diagrama, ele é esse aqui, ó. É esse circuito. Esse aqui é aquele CI e mostrava curto pra gente na saída que ia pro MOSFET aqui. Então todos esses capacitores aqui, ó, mostravam curto-circuito. Esses também tinha outros. Cadê? Cadê? Então, esses aqui ia mostrar curto, esse ia mostrar curto. Enfim, o que tivesse ligado, conectado nessa linha aqui, ia mostrar curto-circuito. Esse ia mostrar curto-circuito. E esse aqui também. Então, todos esses aqui iam mostrar que a placa estava em curto. Que na verdade, na parte da placa, era aquele videozinho que eu fiz aqui. Mas aqui sumiu o curto depois que eu isolei as bobinas, né? Então, quer dizer, aqui não estava em curto, tá? Então, onde estava o curto? Vamos voltar lá, vamos pegar a bateria aqui. Então, vamos lá. O que eu fiz? Então, depois, seguindo lá no vídeo, eu tirei essas duas bobinas aqui, como eu falei, para isolar, correto? Tirei essas duas fora. Então, isolou o curto. Ficou somente o curto onde realmente estava em curto, né? Dizendo assim, é meio complicado dizer, mas espero que estejam entendendo. Então, a gente se concentrou nessa parte aqui, ó. A gente viu que esses capacitores estavam em curto, né? Os três vão estar em curto. Por que os três mostram em curto? Vou tentar explicar. Ele estando em curto, deixa eu colocar o curto-circuito aqui de novo. Tá ligado daqui para cá direto. Isso é um curto. A entrada mais, ó, ela vem, passa por uma bobina, que seria um fio, né? Vamos analisar como um fio. Vem,
ela tinha que vir aqui e parar aqui, filtrar. Mas não, ela passa e vem direto ao terra. Então, como se tivesse os dois pinos da bateria, tanto positivo quanto negativo, ligados direto, que é um curto-circuito, né? Não vai alimentar nada. A energia ia entrar aqui e ia vir direto aqui para o terra. Não ia ir para a placa para fazer a função que ela tem que fazer, que é alimentar os circuitos. Então isso é um curto-circuito. Outra coisa, se fosse esse aqui, a mesma coisa. A linha ia vir por aqui, ia voltar por aqui, ó. Não ia alimentar a placa. Ó. Pronto, voltou para a bateria, é um curto. Se fosse o outro, mesma coisa, se fosse esse. Se fosse o C223, a mesma coisa. A energia vinha por aqui, ia entrar por aqui e ia voltar para o terra, né? Que esses pontos são comuns. Toda parte da placa tem um terra, né? Então ia fazer isso, ó. Ia sair e já voltar para a própria bateria, que é um curto-circuito, né? Isso é um curto-circuito. Ela encurtou o circuito. Em vez de ir para lá, para a placa, para alimentar toda a placa, não. Ela pegou e fez um caminho curto aqui, curto-circuitando o circuito, né? Isso é um curto. Né? Espero que tenha ficado claro. Então vamos seguir. A gente identificou que esses três aqui estavam apresentando curto. O C222, C223, C221. E como que eu fiz para descobrir? Eu congelei a placa. Na hora que eu congelei a placa e ligava a energia nela, né? Na verdade, assim, vamos voltar mais um pouco. Antes de ter congelado a placa, como eu falei, eu soltei as duas bobinas, isolando o curto, deixando o curto só realmente onde ele estava, que era aqui, né? E peguei e soldei um fio aqui, ó. Aquele fio que eu soldo aqui, ó, a função dele ia ser para eu ligar na minha fonte externa, no positivo da minha fonte externa, né? E o negativo da minha fonte externa no terra. Então a alimentação estava vindo por aqui, já não estava mais vindo para cá, tá? Para eu tentar achar qual que esquentava mais. Então eu injetava aqui uma tensão de 4 volts, né? De 4 volts, e aqui começava a aquecer. Como que eu fiz para ver qual aquecia mais dos três? É naquela parte que eu jogo o congelante e a gente vê que um deles começa a se descongelar primeiro o gelo que foi criado lá, né? Então isso indica para nós que é o capacitor em curto. Então foi o que foi feito, né? A gente pegou, arrancamos ele fora, tiramos ele fora e depois que a gente tirou ele fora, o que estava em curto, ele parou de aquecer, né? Lá na placa, para mostrar na placa, a localização deles lá. Então estava para cá. A gente viu aqui, ó. O que eu fiz? Eu arranquei a bobina, as duas bobinas aqui, ó, que é L209 e 206, tirei fora, soldei um fio aqui nessa parte do circuito, aquele que eu ia ligar na minha fonte lá, no positivo da minha fonte, e quando eu ligava, se aquecia um desses três, né? Eu acho que era esse aqui, que começava a derreter primeiro o gelo. Foi tirar ele fora, voltou a funcionar. Depois eu fui lá e coloquei um outro, tá? Para garantir a filtragem dessa linha, né? Podia ficar sem? Podia. Só que já que o projetista colocou ele lá, não custava nada pegar um outro lá, de uma outra placa e colocar. E foi o que foi feito. Então, a partir do momento que a gente fez isso, o curto-circuito foi embora e a placa voltou a funcionar. Isso foi o que aconteceu lá. Então tá aqui, ó. A gente trocou, acho que o C221, né? Que no circuito é esse aqui, ó, que levava ao curto-circuito a placa toda. Esse foi o reparo. Deu um pouquinho de trabalho, mas acho que vai ficar bem explicado no vídeo aqui. Agora acaba esclarecendo um pouco o que foi feito lá, né? Então é isso daí, pessoal. Desculpa se foi meio enrolado, se não deu para entender, mas espero que ajude alguém numa análise de esquema aí. Geralmente acontece isso, tá? Você pega um capacitor, geralmente capacitor cerâmico que entra em curto, tá? Pelo tipo de material dele. Então é assim, é um capacitor que leva a placa toda a morrer, né? Assim, no caso de uma linha principal, nada funciona, né? Porque a primeira tensão que você tem é a VBAT, a VCC bate. E ela
gera as outras tensões. Se ela já está ruim, já está morrendo ali na entrada da bateria, o restante da placa não funciona. Aí não vai acender lâmpada nenhuma, não vai acontecer nada. A única coisa que acendia ali era um LED da parte de carga, né, aqueles LEDs que ficam piscando quando você colocava o conector. E só acendia também, não piscava, né? Que é pelo desenho do circuito, ele ainda estava isolado do curto, vamos dizer assim, né? Então por isso que ele acendia. Mas os botões de cima nem chegam a acender e acendem nesse tipo de placa. Você pode ter um curto na entrada numa Charger 3 réplica, quando você aperta, ele pisca o LED. Sabe? Você apertou, ele acende o LED e apaga. É um curto-circuito na entrada, porém deixa acender o LED. Por quê? Porque ela não tem filtragem, ela não tem muitos componentes, ela é bem pequena. Então acaba dando algum sinal de vida, né? Assim, acender um LED. Nesse caso aí não acenderia nada, não acende nada. Porque a placa não deixa chegar energia para o LED, o curto já está logo ali na bateria. Então é isso, pessoal. Quem gostou, deixa um like, por gentileza. Quem quiser entrar em contato aí para ter manutenção na sua placa, placa original só não vai ter conserto se a MCU estiver danificada a nível de componente, que ela tem lá o processador principal dela, tem a memória, que dificilmente dá defeito, e tem os clocks, o gerador de clock da placa, né, o reloginho lá, o cristal. Se tiver um defeito no processador ali dessa MCU, aí não dá para fazer nada, assim, não tem como trocar. A placa só não vai ter recuperação se tiver com a MCU queimada. Quando que a gente sabe que a MCU está queimada? Por sintoma não dá para saber. Dá, né, porque os sintomas são parecidos para vários tipos de defeitos, tá? Dá para descobrir como? Usando um osciloscópio, né? Eu tenho um vídeo aí que eu fiz as medições da placa, onde eu mostro onde tem que ter os sinais da MCU, né? Os protocolos de comunicação, que aliás é um manual que eu estou fazendo para disponibilizar para quem quiser se aventurar a reparar JBL aí, original, tá? Eu vou pegar os modelos, já tenho vários desses sinais gravados, e vou montar de maneira ordenada para criar um manual de reparação, um manual de serviço, com troubleshooting, com análise do esquema, enfim, bem completinho, com o esquema em si. Quem tiver interessado, logo eu estarei pondo à venda. Então assim, quem gostou do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, agradecendo a paciência. Eu sei que os vídeos ficaram enormes, mas é assim, eu sou meio detalhista, né? Tento explicar da maneira que eu consigo. Também não sou professor, não sou nada, sou apenas um entusiasta que repara placas eletrônicas, né? E eu gosto disso. Então tá, pessoal, muito obrigado pela audiência. Tá aí o WhatsApp sempre no vídeo. Quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Forte abraço e até o próximo vídeo.